Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada pôs véu. Vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, e por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte se dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou, donde sempre veremos o nosso Senhor. Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Aleluia, queridos, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que hino maravilhoso, queridos. Este hino é para honra e glória do nome do Senhor. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou. A obra perfeita, queridos. A única obra que poderia nos dar salvação, nos livrar do inferno e nos colocar no céu. Que maravilha, queridos. Jesus somente poderia ter feito esta obra por nós, e ele fez. Só ele poderia, e ele fez. Está feito. Agora está por nossa conta querer ir ou não ao céu. Se nós quisermos ir aos céus, temos que nos entregar a esse Jesus maravilhoso que fez tão perfeita a obra por nós, queridos. E assim, com certeza, porque ele é fiel e verdadeiro, com certeza chegaremos aos céus. Vamos cantar o hino de número 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos
rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor, merecedor de toda honra e toda glória. Uma vez cumprido o sacrifício da cruz, o Senhor tomou posse de cada um que queira se entregar a Ele para ser guiado por Ele. Isto, queridos, tem que partir de nós, deste desejo de nos entregarmos a Deus e vivermos agora na direção da sua vontade. Ele não só vai nos dizer como devemos andar, de que maneira devemos andar, mas vai nos dar toda a proteção necessária, toda a condição necessária. Para a partir do momento que nós nos entregarmos a Ele, nós podermos andar nos seus caminhos, dirigidos pela sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o hino de número 148. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Louvarei meu guia sábio, louvarei, louvarei. Bendirei com alma e lábios, bendirei Jesus. Aleluia, louvar Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus. Louvarei a quem me ampara, louvarei, louvarei. Nada dele me separa, bendirei Jesus. Aleluia, louvar Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus. A quem leva os meus cuidados, louvarei, louvarei. Me sustenta os pés cansados, bendirei Jesus. Aleluia, louvar Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória meu Jesus.
a quem dá-me aqui vitória, louvarei, louvarei, dar-me a coroa e glória, bendirei Jesus. Aleluia, louvar Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória, meu Jesus. Meu sublime Rei glorioso, louvarei, louvarei, em celeste cor e gozo, bendirei Jesus. Aleluia, louvar Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória, meu Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor, merecedor de toda honra e glória. Ele é o nosso guia sábio, Ele é quem nos ampara noite e dia, quem leva os meus cuidados. Só Jesus pode nos cuidar, queridos, da maneira que nós precisamos, porque só Ele conhece o perigo que nós corremos. Nós podemos até nos livrar dos perigos materiais, naturais, mas dos espirituais, queridos, só Jesus pode nos livrar. E nem dos materiais e naturais não podemos. Às vezes, bem que queremos, vemos, nos esforçamos para nos livrar, mas só Jesus pode nos livrar totalmente. Este hino é maravilhoso, queridos. Só o Senhor é este ser, é esta pessoa que pode nos conceder o que fala neste hino. Aleluia. Só Ele é merecedor, queridos. Só Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. É só o Senhor. Glória a Deus e aleluia. Queridos, vamos para o nosso ensinamento de hoje, que ainda continuamos no livro de Atos, no capítulo 19, e hoje vamos estudar os versículos 23 a 31. Livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 23 a 31, que diz assim: naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, as quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. Unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Glória a Deus e aleluia. Queridos, esta é a palavra que nós temos para este culto. Vamos orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para que eles nos concedam entendimento, a sabedoria acerca desta palavra que estão nos dando nesta oportunidade. Queridos, é maravilhoso esta palavra, é maravilhoso este ensinamento. Deus, Ele tem grande objetivo com esta palavra nas nossas vidas. Vamos buscar o Espírito Santo para que Ele nos conceda o entendimento desta palavra nesta ocasião, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Pai santo e maravilhoso, muito obrigada pela porção da tua palavra. Ó Pai querido, estamos aqui para aprender contigo, meu Pai. Nos ensina, ó Pai, usa do teu Espírito Santo, esclarece para conosco e que esta palavra fique nos nossos corações. Que esta palavra venha fazer morada em nós por toda a nossa vida e que nós possamos usar desta palavra para chegar às outras pessoas. Ó meu Pai querido e santo, nos conceda nesta tarde, nesta ocasião. Jesus querido, mesmo nós te pedimos, Jesus, nos conceda da tua palavra, nos conceda do entendimento, meu Jesus, nos molde, Jesus, por esta palavra, que ela venha a juntar-se a tudo mais que tu tens nos ensinado ao longo das nossas vidas. E todo aquele que ainda não tem deste ensinamento, Jesus querido, que venha começar a receber a partir de hoje, porque esta palavra é viva e eficaz, esta palavra limpa e purifica, esta palavra nos salva, nos molda a tua imagem, vai nos levar para o céu contigo. Espírito Santo de Deus, faça isto conosco nesta tarde. Nos ensina, Espírito Santo, traz até nós este entendimento. Tira todo o impedimento, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ouvir da tua palavra e entender, tomar para nós, que ela venha fazer tudo aquilo para o qual ela foi destinada nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, faz isto conosco nesta oportunidade, em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos, amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Queridos, esta pequena porção, esta pequena passagem do capítulo de número 19 do livro de Atos, dos versículos de 23 ao 31, nos diz o seguinte: apenas dar continuidade naquilo que nós já vemos aprendendo, nós já estamos vindo aprendendo no decorrer destes estudos no livro de Atos. Vamos iniciar pelos versículos 23 ao 26, que diz assim: aleluias, glórias a Deus. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras, semelhantemente disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. O 26 é o seguinte: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, como você sabe, este ensinamento de hoje é a continuidade dos ensinamentos que nós já vemos tendo nos outros cultos anteriores a este. Estes versículos de 23 a 26 que nós lemos agora nos mostram o seguinte, queridos: observe, você que vem acompanhando estes ensinamentos durante os cultos anteriores em que nós estamos estudando o livro de Atos, e você que tem um conhecimento já do livro de Atos, você pode observar que todo lugar que os apóstolos chegaram, que os discípulos chegaram com a palavra de Deus, eles chegaram, o Espírito Santo foi levando, foi guiando, foi fazendo a obra através deles. Mas em todos os lugares que eles foram, queridos, recebida a palavra de Deus naquele lugar, sempre o inimigo faz um levante. Sempre o inimigo cria um levante contra a palavra de Deus e, consequentemente, contra aqueles que levam a palavra de Deus. Você pode observar em todo este livro de Atos, por exemplo, em que nós estamos estudando, que por onde a palavra vai, o Espírito Santo vai levando, a palavra é pregada com sucesso, mas sempre o inimigo cria uma situação, cria uma confusão para prejudicar não só os enviados por Deus que levam a palavra naquele lugar, como para prejudicar a obra de Deus. Mas você observa também que os enviados de Deus vão chegando, a palavra vai sendo anunciada, vai sendo recebida com sucesso. Quem tem que
Todo mundo ouve, quem tem que ir aceitando, vai aceitando, quem tem que ir se salvando, se salvando. E quem não dá lugar ao Espírito Santo de Deus para se salvar, automaticamente é qual o inimigo vai usar, né? E em todo lugar que a palavra chega, primeiro o Senhor começa a operar tremendamente, mas logo em seguida o inimigo se levanta. Mas observe que é só para cair, né? E aqui nestes primeiros 3 versículos que nós lemos, nós observamos que a palavra chegou em Éfeso, a palavra teve o seu efeito para aquilo que a palavra foi levada, a palavra foi anunciada com sucesso, a palavra alcançou almas, alcançou vidas, as pessoas foram aceitando Jesus, que quando houveram aqueles que viram que a palavra chegou ali e que a palavra começou a alcançar vidas, que muitos começaram a se converter, o que foi que aconteceu? Aquelas pessoas foram recebendo do Espírito Santo, elas foram tendo seus olhos abertos e automaticamente, uma vez abertos os olhos espirituais, elas foram sendo libertas do engano. O inimigo, queridos, enquanto a palavra não chega, enquanto a palavra não é recebida pelo ser humano de todo o coração, o diabo vai enganando. Vai enganando. E a pessoa passa a vida toda naquele engano, até o dia que ela morre, desce para o inferno. E só lá no inferno ela vai saber que foi enganada a vida toda. Por isso, queridos, nós temos que buscar o Senhor e buscar da palavra de todo o coração, para que a palavra entre nas nossas vidas, a fim de clarear os nossos olhos espirituais, nos tirar da cegueira espiritual, curar os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos entender que nós estamos sendo enganados pelo inimigo. Aqui nós vemos que naquela cidade de Éfeso, ali naquele lugar chamado Éfeso, aquele lugar era tomado pela idolatria, queridos. Aquele povo tinha como veneração, eles veneravam a deusa Diana. E quem era a Diana era uma obra de idolatria, onde eles adoravam aquela imagem. Eles diziam que aquela imagem era a deusa Diana, que havia descido de Júpiter. E há muitos anos o diabo vinha enganando aquele povo naquele lugar, até que a palavra de Deus chegou. E o Espírito Santo foi operando poderosamente, abrindo os olhos espirituais daquelas pessoas. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, em junção com o Espírito Santo, foi operando aquele milagre sobrenatural, que foi libertando aquelas pessoas daquele engano. E as pessoas foram entendendo que aquilo era mentira. Apesar da tradição, apesar de quanto tempo aquilo vinha na vida deles, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem o poder de libertar. Tem o poder de lançar por terra todo o engano de Satanás. Mas o que é que acontece, irmão? Como nem todos ouvem a palavra e recebem, o inimigo vai usar aqueles que não recebem, mesmo ouvindo, mas não recebem a palavra. Então, o que foi que aconteceu? Como aquele povo era idólatra, como aquele povo acreditava naquela imagem, acreditava naquela deusa, que eles diziam que era a deusa que veio de Júpiter, eles acreditavam naquela conversa, e eles compravam ídolos feitos daquela deusa, que nada mais é demônios que são adorados pelas pessoas, não é, queridos? Então, o que aconteceu? Naquele lugar, aquele povo era totalmente submisso àquela crença, aquela religiosidade, aquela crença. Eles criam que aquela deusa, que aquela imagem fazia milagre. E eram totalmente dominados por aquilo, acreditavam naquilo. Mas quando a palavra de Deus chegou, aquele povo foi tendo seus olhos abertos e foi se convertendo, e foi muita gente. A ponto daquele pessoal que trabalhavam na fabricação e na venda daquelas imagens terem prejuízo. Eles começaram a ter prejuízo com a venda das suas imagens. Por quê? Porque o povo foi se convertendo e foi largando a idolatria, foi largando o pecado, foi largando o engano. Tiveram seus olhos abertos pelo poder espiritual do Espírito Santo e da palavra. Aí o povo que não quis entender, não quis receber a palavra, principalmente os que tinham
lucro com aquela crença, com aquela idolatria do povo, eles começaram a se ver prejudicados. E o que eles fizeram? Automaticamente começaram a se revoltar, a se levantar contra Paulo, que levava o evangelho de Cristo, que levava a palavra da salvação, que levava a palavra do arrependimento, a palavra da libertação. Eles começaram a se revoltar contra Paulo. E observe o seguinte: por que eles se revoltaram contra Paulo? Porque Paulo pregava a palavra do evangelho de Cristo, e aquele evangelho era poderoso e libertava muita gente a ponto de dar prejuízo. Eles deixavam de comprar, eles eram libertos daquele engano, daquela idolatria. E eles deixavam de comprar aquelas imagens. E era muita gente a ponto de fazer uma diferença grande para quem vendia e lucrava, né? Usando a incredulidade do povo, a falta de conhecimento do povo. Aquele povo que lucrava com aquilo se viu prejudicado e começou a se revoltar contra Paulo. Vamos ler aqui do versículo 27 ao 28, que diz assim: não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. O 28 diz assim: ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Então, observe o seguinte, queridos. O inimigo foi com aqueles que lucravam com aquela crença cega daquele povo. Aí o inimigo colocou no coração deles que eles se levantassem, ou seja, eles entenderam: gente, esse evangelho aí, esse homem aí que está trazendo esse evangelho, está fazendo com que o povo se volte para o que ele está pregando e estão deixando de comprar as nossas imagens. O interesse daquele povo, queridos, era unicamente financeiro. Mas o que é que a pessoa faz? Quando ele se vê prejudicado, ele não vai falar para o povo, para a multidão, o problema dele. Ele vai criar uma falácia, ele vai criar uma versão para enfiar na cabeça da multidão que todo mundo está sendo prejudicado, não somente ele. O interesse daquele horrível, o interesse daquele homem que lucrava com a venda daquelas imagens era unicamente financeiro. Mas como ele viu que era só ele com aquele interesse, ou até poucas pessoas, ele foi fazer a cabeça das pessoas com outra versão, com outra história. E o que foi que ele foi dizer? Está aqui no versículo 27. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ou seja, se ele fosse falar só da profissão dos artífices de fazer imagem de prata para vender, se ele fosse falar só disso, ele não alcançaria muita gente, ele ia alcançar só digamos assim, só os ourives, ou seja, só aquela parcela da sociedade que era só os ourives. Mas o que foi que ele teve a ideia? Falar que, de repente, aquela deusa, aquele ídolo pudesse sumir, pudesse desaparecer. E eles iam perder duas coisas: o Deus que eles adoravam e a fama de ser os detentores daquele Deus naquele lugar, digamos assim. Eles iam perder, né, a fama de serem aquele povo que tinha como Deus venerável, venerado, aquela deusa Diana. Ou seja, falando desse jeito, abrangeria o povo todo, né? Então, eles usaram deste discurso para alcançar a multidão.
E como tinha muita gente que não estava prestando atenção na situação, muita gente enganada, muita gente que não estava, digamos assim, nem se tocando para o que estava acontecendo, imediatamente caíram na conversa daquele homem, né? E o que aconteceu? Vamos ler aqui nos versículos 29 a 31, que diz assim: E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Olha a maneira que Deus escolheu para resolver aquela situação. Para que Paulo não saísse prejudicado, Deus impediu que Paulo fosse falar alguma coisa para conter aquela situação que foi criada por aqueles homens que se achavam prejudicados com a palavra de Deus naquele lugar. Quem eram aqueles homens? Aqueles artífices e fabricantes, né, de alguma maneira daquelas imagens. Então, para que eles contessem o avanço da palavra de Deus naquele lugar, eles levantaram o povo contra Paulo e contra aqueles que estavam com Paulo levando a palavra de Deus naquele lugar. O inimigo, ele sempre vai agir dessa maneira. Ele sempre vai levantar, ele sempre vai tentar impedir, ele sempre vai arrumar geralmente uma confusão, algo que tenha um efeito muito grande, algo que tenha um efeito